Fala pessoal, tudo certo? Muito prazer, me chamo Leonardo Melo, sou professor de Direito e hoje serei o seu professor de Direito Administrativo para falarmos de poder de polícia. Então, primeiro, eu tenho que trazer para vocês o conceito de poder de polícia. Poder de polícia é a capacidade do Estado de restringir, condicionar ou limitar o exercício de bens, direitos e atividades para garantir o interesse da coletividade. Então vamos lá, deixa eu trazer um exemplo bem prático para vocês. A exigência de habilitação para dirigir. Eu acho um exemplo muito interessante porque condiciona dirigir de forma regular a obter a carteira de motorista, a obter a CNH. Entende? Então, novamente, vamos pegar os pontos importantes. Restringir, condicionar ou limitar bens, direitos e atividades. Primeiro, logo depois, eu tenho que trazer para vocês o que é o ciclo do poder de polícia. Tá? Vamos lá. O ciclo do poder de polícia ele cumpre 4 fases sucessivas dentro do ordenamento jurídico. É assim que o poder de polícia se manifesta. Então, vamos lá. Primeiro, a edição de lei e ato normativo. Segundo, atos de consentimento. Terceiro, atos de fiscalização. E quarto, em caso de irregularidade, atos punitivos. Vamos lá. Leis e atos administrativos. Primeira fase. O Código de Trânsito, por exemplo. E aí, nós temos os atos de consentimento, que são as licenças, as autorizações. As licenças são vinculadas, as autorizações são discricionárias, e disso eu já explico. Os atos de consentimento, aqui por exemplo, a licença, a CNH. A CNH é uma licença, porque preenchidos os requisitos para obtenção da carteira, o Estado tem que te conceder a carteira. Tá? E aí, passamos para um terceiro. São os atos de fiscalização. Fiscalização de trânsito, fiscalização de obra, fiscalização de estabelecimento comercial. Então, a terceira fase são os atos de fiscalização. Em caso de irregularidade, nós temos a quarta fase, são os atos punitivos. Ali nós temos multas, apreensões, demolições de construções irregulares. Tá? E aí, eu vou agora explicar para vocês, como eu falei que eu já explicaria, vou explicar para vocês o que seria essa discricionariedade e essa vinculação, o discricionário e o vinculado. Vamos lá. Discricionário dá uma liberdade de escolha, uma margem de escolha para a administração pública. Entende? Ela tem uma margem de avaliação de conveniência e oportunidade. É o que nós chamamos de mérito administrativo. E aí, dentro dos limites dados pela lei, ela tem uma liberdade para julgar, para dar essa conveniência, essa oportunidade. Tá certo? Então, um ótimo exemplo. Imagine que a aplicação de uma sanção, você tem a partir de... A administração pode te aplicar uma sanção entre 50 e 100 reais. Há uma margem de discricionariedade para conveniência, para oportunidade, para o grau. Entende? Já o vinculado não trabalha dessa forma. O vinculado não possui liberdade de escolha. Tem que seguir exatamente o que a lei determina. Então, como eu falei das licenças, as licenças são vinculadas. Por quê? Preenchido os requisitos legais, o ato tem que ser praticado. Então, lembra que eu falei da CNH? Preenchidos os requisitos, aprovado em todas as etapas, prova psicotécnico, prova prática, não cabe ao Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, fazer um juízo de conveniência e pensar, mas já temos tantos motoristas no Estado do Rio de Janeiro? Não. Ele tem que te entregar a carteira. Se você preencheu todos os requisitos, ele tem que te entregar a carteira. Já as autorizações, elas já têm mais essa margem de conveniência, de oportunidade, diferente das licenças, tá certo? A atuação das licenças é estritamente a atuação legal, tá bom? Também tenho que trabalhar com vocês o que são as classificações desse poder de polícia.
Primeiro nós temos o sentido amplo e o sentido estrito. Sentido amplo é exercido por qualquer dos três poderes. O legislativo cria lei, o executivo fiscaliza, o judiciário, vou dar como exemplo, o judiciário controla a audiência. Eu tenho que lembrar a vocês o artigo 360 do Código de Processo Civil, que diz que o juiz exerce o poder de polícia, incumbindo-lhe, e lá nós temos os incisos, né? Sobre a audiência. Então aqui é um ótimo exemplo, o artigo 360 do Código de Processo Civil. No entanto, o sentido estrito, ele é exercido apenas pelo Poder Executivo. São apenas os atos do Poder Executivo, nessa sua forma típica, a forma mais típica de manifestação. Tá bom? Agora nós vamos falar sobre o que seria o originário e o derivado. O originário é exercido diretamente pelos entes federativos, através de seus órgãos. Exemplo, a Polícia Federal e sua atuação nos aeroportos. A Polícia Federal e sua atuação na emissão de visto, passaporte, né? Nessa atuação típica da polícia, ali nós temos dentro dos aeroportos, dentro dos portos também. Então, esse seria um sentido originário. Ele é exercido diretamente pelos entes federativos através de seus órgãos. Já o derivado, ele é delegado, por força de lei, a entidade da administração indireta. E aí eu peço que você entenda que coloque entre parênteses, especialmente autarquias. Por quê? Um ótimo exemplo, é o que mais ocorre. Os conselhos profissionais, que são autarquias, que fiscalizam e regulamentam essas profissões. Então, para ser engenheiro civil, é necessário ser graduado em engenharia civil, estar devidamente inscrito no conselho regulamentador, no seu conselho profissional, entende? E aí, lembra que eu falei das formas de manifestação? Quando é feita a fiscalização, é visto se o engenheiro civil é graduado em engenharia civil, se ele tem sua matrícula, né? Porque se ele tiver a sua matrícula devidamente inscrita, logo ele é realmente graduado, porque ele já tem a sua matrícula no órgão, no seu conselho profissional, entende? Eu tenho que trazer também para vocês as características essenciais desse poder de polícia. Em regra, ele é discricionário. Mas lembra que eu falei que ele é vinculado quando se trata de licença? Então, ser vinculado é uma exceção. Em regra, ele é discricionário. Em regra, há margem de escolha. O que seria esse discricionário? Seria como eu expliquei. Há uma margem de escolha na escolha das sanções, nessa avaliação de conveniência e oportunidade. Já o vinculado, preenchidos os requisitos, deve ser concedido. Tá bom? Em regra, ele também é autoexecutório. Então vamos lá. A execução direta pela administração pública não depende, em regra, de autorização judicial prévia. Para aplicação da multa, não depende de uma autorização judicial prévia. Então, multa por excesso de velocidade não depende de uma autorização judicial prévia para que se aplique a multa. Contudo, eu peço que entendam duas exceções dadas pelo STJ, foram entendidas pelo STJ. A primeira, nesse caso da multa, a cobrança da multa deve ser feita a partir de ordem judicial. Então, vamos lá. A aplicação da multa não depende de ordem judicial. O pagamento voluntário feito pelo particular encerra. Se o particular não pagar de forma voluntária, como é feita essa cobrança? Essa cobrança é feita em inscrição individativa e cobrança judicial. Então, entra na justiça e cobra na justiça, entende? A administração pública não pode cobrar a multa sem uma ordem judicial. A cobrança da multa é feita a partir disso, tá bom? Outro caso, demolição de casa habitada. Então, demolição de construção irregular, depende? Não. Mas demolição de casa habitada depende, decisão do STJ, tá bom? Uma terceira característica essencial, já falei a primeira, que ele é discricionário em regra, a segunda, que ele é autoexecutório em regra, e a terceira é que ele é coercitivo, ou seja,
não depende da concordância do particular, inclusive com o uso da força, se for necessário. Ótimo exemplo. A aplicação da multa por excesso de velocidade não depende da concordância do particular se ele concorda ou não com a velocidade que foi detectado no radar. A aplicação da multa não depende disso. Se ele questionar, ele recorre à via judicial, mas a aplicação da multa não depende dessa concordância, é coercitivo. Entende? Por fim, eu preciso dar 2 pontos. O primeiro deles é o limite à delegação. O que o particular pode e não pode fazer. Vamos lá. Não é possível delegar poder de polícia particular. Tá? O que os particulares podem fazer? Atos materiais preparatórios. Exemplo perfeito. Tirar uma foto de um carro estacionado em uma via expressa, onde estacionado de forma irregular, uma via expressa. Encaminhar para a administração pública, para o responsável, né? Mas ele pode aplicar a multa? Não. Ele pode aplicar a sanção? Não. Ele pode decidir sobre essa sanção? Não. Ele pode exercer o poder de polícia propriamente dito? Não, não pode. Ele pode fazer ato material preparatório, que seria tirar foto, ou ele pode fazer um ato de mera execução posterior, que seria, já temos a determinação da obra para ser demolida. A demolição efetiva da obra, o particular pode fazer? Pode ser delegado ao particular fazer pela administração pública? Pode. Ele não pode decidir sobre a demolição da obra, mas a demolição da obra já está decidida, já foi determinada. O particular pode efetivamente demolir a construção, sendo delegado pela administração pública? Pode. Novamente, ele não pode aplicar a multa, ele não pode decidir a sanção, ele não pode exercer esse poder de polícia, ele pode fazer ato material preparatório ou ato de mera execução posterior. Tá? Preciso trazer, por fim, para vocês, uma diferenciação que é muito importante. Isso causa muita dúvida no aluno. Então, vamos prestar atenção. Olha só. Eu preciso diferenciar com vocês polícia administrativa de polícia judiciária. Vamos lá. Em regra, polícia administrativa é preventiva. Em regra, a polícia judiciária é repressiva. Por que eu digo em regra? Porque atualmente se admite que tanto a polícia administrativa quanto a polícia judiciária podem atuar de maneira preventiva e repressiva. Tá? Então, em regra, a polícia administrativa é preventiva e, em regra, a polícia judiciária é repressiva. Isso quer dizer que elas não podem atuar, a polícia administrativa de forma repressiva e a judiciária de forma preventiva? Não, não, eles podem atuar. Tá? Eles podem atuar. E vamos lá. Quem exerce a polícia administrativa? Qualquer órgão com atribuição legal. Quem exerce a polícia judiciária são as corporações especializadas. Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Militar. Tá? Qual é a finalidade da polícia administrativa? Evitar danos e regular atividades. Qual é a atividade da polícia judiciária? Combater atividades antissociais, combater as ilegalidades. Tá? Qual é o destinatário? Quem é o destinatário da polícia administrativa? O uso de bens, direitos e atividades. Quem é o destinatário da polícia judiciária? São as pessoas. Então, veja, há uma diferenciação clara para vocês. Tá bom? Qual é a base normativa da polícia administrativa? São as leis e os princípios administrativos. Qual é a base normativa da polícia judiciária? Norma processual penal. Tá bom? Peço que não esqueçam. Em regra, a polícia administrativa é preventiva. E, em regra, a polícia judiciária é repressiva. Porém, tanto a polícia administrativa quanto a polícia judiciária podem atuar tanto de maneira repressiva quanto preventiva. Tá certo? Agradeço a vocês.
Muito obrigado pela aula, espero que tenham entendido e aprendido. E qualquer dúvida, é só deixar nos comentários aqui. Valeu!